Na semana passada, o presidente Jair Bolsonaro tentou mais uma vez criar uma briga, uma atmosfera beligerante com o Poder Judiciário, notadamente o TSE. O ministro Edson Fachin não mordeu a isca do presidente e os bolsonaristas voltaram o canhão deles para as pesquisas eleitorais que mostram o presidente mais distante do favorito para ganhar as eleições, que até agora é o ex-presidente Lula. Bolsonaro começa a ficar preocupado. E preocupado, ele começa a ficar descontrolado. E o descontrole do presidente, e caso ele volte a fazer besteira, a falar agressivamente e a assustar, pode fazer com que ele caia nas pesquisas. Esse é meu tema do diagnóstico de hoje. Vamos lá? A melhora da performance do presidente Jair Bolsonaro nos últimos meses nas pesquisas de intenção de voto se deveu a diferentes fatores. A gente tem que lembrar que certamente houve um impacto na ponta do pagamento do Auxílio Brasil. A diminuição do número de mortes por Covid e o aumento da vacinação, uma coisa está diretamente ligada à outra, também melhora a percepção da situação geral do país e cria uma ilusão de que o presidente tem a ver com isso, quando a gente sabe que ele batalhou contra a vacina. Mas, fundamentalmente, tem um ponto que contribuiu para que o Bolsonaro melhorasse nas pesquisas. Ele conseguiu se controlar mais. A gente sabe que é uma aparente moderação. Uma moderação como em outros momentos do governo ele já ensaiou. Ensaiou lá em 2020, quando em junho ele aqueceu o país de maneira que parecia que a qualquer momento a gente teria um golpe, e depois ele teve que recuar por uma série de fatores. A principal delas foi a prisão do Fabrício Queiroz, ex-assessor do filho dele, Flávio Bolsonaro. Ele se moderou também depois do 7 de setembro, quando ele viu que não conseguiria dar um passo além de mobilizar aquele monte de gente. Não tinha atmosfera para golpe. E agora, convencido pela classe política, principalmente pelo PL e por outros partidos do Centrão, o Bolsonaro também faz uma moderação fake. Mas até quando vai durar isso? Na semana passada, a gente viu o presidente, mais uma vez, falar forte contra as eleições, fazer ameaças, bravatas e ser o presidente golpista que ele foi nos últimos anos. Mas um pouquinho acima do que vinha sendo nos meses anteriores e que eu considero que foi algo muito importante para a melhora dele nas pesquisas. Só que se o Bolsonaro insistir nesse caminho beligerante, voltar a ser o Bolsonaro de verdade, é o cadafalso dele. O eleitor não quer isso. O eleitor está cansado desse clima de guerra e essa melhora teve a ver com a calmaria que ele conseguiu fazer parecer que ele tinha mergulhado. Só que se o Bolsonaro não crescer nas pesquisas o suficiente para fazer parecer que ele vai ganhar do Lula no primeiro turno, como sonham alguns bolsonaristas, ou num segundo turno, ainda que apertado, se essas pesquisas, como a pesquisa do IPESP na semana passada, que mostrou 15 pontos percentuais de distância dele para o Lula, seguirem sendo publicadas e mostrando essa realidade, se o TSE não cair, não morder a isca, não cair na armadilha de partir para a briga com ele, o Bolsonaro vai ficando cada vez mais nervoso. E com isso, ele pode cair nas pesquisas. Uma coisa vai retroalimentar a outra. Ele cair ou ele não crescer fará com que ele fique mais nervoso, o que pode fazer com que ele caia e não cresça. E se for nesse ciclo vicioso daqui até outubro, o resultado final vai ser derrota.